eu te peço em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo ministre os nossos corações agora. Nós abrimos nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração e nós queremos ser ministrados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Amém. Glória a Deus. Uma sede, irmãos. Hoje é dia dos pais, né? Sou acostumada a comer doce, açúcar. Aí dia dos pais o povo inventa fazer uma feijoada, uns doces bem gostosos, uns bombons de travessa. Minha cunhada lá, perita. Me acabei. Agora estou tomando água igual igual um camelinho tomando água, né? De sede. Mas amém. Irmãos, nós tivemos 2 eventos muito importantes nos últimos 30 dias aqui na igreja. Às vezes você pode ver anunciar que vai ter um evento, que vai ter um congresso, ou que vai ter algo do tipo e pensar assim, é só o congresso dos jovens e adolescentes, ou é só o congresso das mulheres, ou é só isso, ou é só aquilo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus não faz nada sem propósito. Toda santa convocação na Bíblia, Deus queria fazer algo novo, ou começar algo novo, ou dar alguma direção. Então, nada que nós fazemos na igreja é só uma coincidência ou só um evento. Tudo existe um propósito espiritual, algo que Deus prepara e manifesta aos seus filhos. E por isso, o tema do evento é algo muito importante. O tema do evento é dirigido pelo Espírito Santo e tem tudo a ver com aquilo que Deus vai derramar sobre a igreja dele. A unção, a capacitação, a missão, tem tudo a ver. Se o nome não fosse algo tão importante, Deus não teria mudado o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara. Deus não teria mudado o nome de Saulo para Paulo. Deus, Ele se importa com o nome, com a identidade. E a mesma coisa nos eventos. E teve um evento de jovem e adolescente. Quem teve aqui no Union? Union, porque é a união dos jovens e adolescentes da igreja, e é tremendo, é sobrenatural. E o tema desse evento foi por Ele, tudo por Jesus, tudo por Ele, nada sem Ele, é o lema da juventude. Juventude é radical, né, irmãos? Com eles não tem meio termo, não, é tudo por Ele, nada sem Ele. E bora para cima, e foi assim mesmo, tudo por Ele. E agora, esse fim de semana, nós tivemos o Congresso de Mulheres, que qual foi o tema, mulheres? Como? Quem é você? Como as pessoas te veem? Qual a sua identidade? Então, Deus trouxe um evento para jovens e adolescentes com um propósito. Porque os jovens e adolescentes estão naquela fase de fazer tudo por Ele, de fazer tudo. E se eles fizerem tudo por Ele, meu Deus, o mundo vai ser abalado. E aí Ele trouxe um outro evento que é para as mulheres. Deus está despertando a nossa igreja com relação às crianças, irmãos. Tem o Ateando Fogo Kids, que Deus está brotando. A unção que está acontecendo na salinha do Mundo Ágape é algo sobrenatural. Existe o projeto Criança Vida Viva, que vai ser implantado em Borba. Nós já estamos estudando, né? A pastora Kátia já está vendo para implantar no Perequemirim. Picos, já está orando, já está em oração, já está em movimento. E aí Deus chama as mulheres aqui, porque as mulheres são muito importantes nesses projetos. Mulher é mãe, né? Mulher tem o coração voltado à criança, já é natural da gente. A gente já vê a criança, já está orando, já está intercedendo, e aí Ele traz as mulheres e fala, olha, qual a sua identidade?
Como as pessoas te veem? Como você se vê quando você olha no espelho? Como você se olha? Qual a sua identidade? A sua identidade é filha de Deus. E quando nós somos filhos de Deus, nós cumprimos o chamado, cumprimos o propósito dEle. Amém? Então, Deus está trazendo algo sobre essa igreja. E aí, hoje, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, para completar tudo isso que Ele tem feito. Qual a nossa identidade como igreja? Amém? Nós fazemos tudo por Ele. Nós nos reconhecemos nele como filhos, mas qual a nossa identidade enquanto igreja? Em que igreja você está plantado? Amém? Se você está visitando a nossa igreja, você vai pensar na sua igreja, né? Mas eu quero falar da identidade da Igreja Apostólica Ágape. Amém? Qual é a identidade dessa igreja? Você está aqui. Você faz parte. Mas será que você reconhece qual é a identidade, quais são as características, quem somos nós? Se alguém perguntar para você, qual é o trabalho da Igreja Apostólica Ágape, da igreja que você vai, como vocês trabalham, é baseado no que? Você sabe responder? Nós vamos falar disso hoje, amém? Glória a Deus. Então, para começar, não poderia deixar de ler Efésios 4, amém? 4, a partir do versículo 8. Quatro, 8. Esse texto aqui é muito precioso e é a base de todo o trabalho que nós desenvolvemos aqui na Ágape, amém? Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima dos céus para cumprir todas as coisas. Quem é esse? Jesus, Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor, o nosso Deus. E Ele mesmo, o próprio Jesus, que subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, Ele mesmo, aí no versículo 11. Deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores ou mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Amém. Jesus distribuiu 5 ofícios, quando Ele foi crucificado, morto, para salvar as nossas vidas, Ele distribuiu 5 ofícios. Que são os apóstolos, os profetas, os mestres, os pastores e os evangelistas. Mas veja bem, a nossa igreja, ela tem um apóstolo, o apóstolo Alexandre. E ele foi ungido apóstolo, não só para ter um nome de apóstolo. A patente espiritual, o nome, né, a patente, aquilo que Deus entrega, não tem a ver só com um nome, tem a ver com uma unção, como nos eventos que eu falei para vocês. Deus dá o tema do evento e já traz uma unção junto com aquele evento. Para que vem a unção? O que é a unção? É uma capacitação do Espírito Santo para você exercer algo, para você cumprir
algo. Então, quando Deus chamou o apóstolo Alexandre, que era um pastor Alexandre, é até estranho falar pastor Alexandre, né? Faz tantos anos. Quando Deus chamou ele para apóstolo, Deus derramou uma nova unção sobre a vida dele. Então, quando nós chamamos ele de apóstolo, nós não estamos apenas falando o nome dele, porque tem gente que acha que é o nome dele, né? Apóstolo, não é? Alexandre. A gente está falando, a gente está reconhecendo a unção que está na vida dele. O apóstolo Alexandre, eu estou reconhecendo que Deus ungiu ele como apóstolo. Amém? E quando Deus chamou ele para apóstolo, Deus chamou a igreja inteira ao apostolado. Nós somos uma igreja apostólica. Amém? Essa é a nossa identidade. E o que é a igreja apostólica? Nós trabalhamos com os 5 ofícios aqui. Os ministérios da igreja, você que não está em ministério, saindo aqui na primeira porta tem uma cabine de vidro, lá tem uma lista de todos os ministérios da igreja. Amém? Está dividido pelos ofícios. Então, basicamente, dentro do corpo de Cristo, quem são os ofícios? O apóstolo, dentro do corpo de Cristo, deixa eu ver aqui. O apóstolo seria os braços e a mão. Por quê? Porque o apóstolo, ele institui igreja, ele implanta o reino dos céus. Ele tem um pouquinho de cada um dos dons, mas ele vai e implanta igrejas, implanta raízes, né? Ele planta árvores mesmo do reino de Deus. Onde ele vai? Ele é o implantador, ele é o mensageiro de Deus. O significado é mensageiro. Amém? Os profetas seriam o quê no corpo de Cristo? Os ouvidos e a boca. Os profetas, eles recebem revelação do Espírito Santo, direção e a profecia. Eles liberam a direção para a igreja. Eles vivem mais no alto do que na terra, né? Normalmente os ministérios de intercessão, ministério de adoração, de louvor, estão todos vinculados ao profético. Quem seriam os evangelistas? Quero ver quem acerta. No corpo de Cristo, quem são os evangelistas? As pernas, né? Eles que vão longe, os pés, as pernas, eles que alcançam, eles alcançam o perdido. Essa é a unção, esse é o ministério. E os pastores? Eu coloquei aqui o que eu achei. Os pastores são o coração do corpo de Cristo, né? O pastor é o que recebe, o pastor é o que ama, o pastor é o que tira o carrapicho, né? Que aconselha, que orienta, que escuta. Amém? Os mestres são o intelecto do corpo de Cristo. São os que mantêm a gente no princípio, o que tem revelação e ensinamento da palavra de Deus. Consegue ver além a palavra de Deus, eles conseguem estudar e ir além. E mantém toda a igreja dentro dos princípios. A Bíblia fala que eles vão receber grande... Qual que é a palavra? Se você quer ser mestre, mas você vai receber uma... Oi? Não é a patente, vai ser exigido deles, porque eles que ensinam a palavra, né? São eles que ensinam a palavra. Então, quem é mais dado, mais é cobrado. O mestre tem que se manter alinhado com o Espírito Santo, amém? Todos, né? E para que tudo isso? Para que Deus dividiu assim? Por que Deus distribuiu dons e ministérios? Aí no versículo 15 diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. A cabeça de tudo isso é Jesus Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Tudo isso acontece para o aumento do corpo.
Deus quer salvar as nossas vidas, a vida dos nossos parentes e de todos aqueles que nós conhecemos. A igreja trabalha para o aumento do corpo. Não tem como ser igreja e não querer que a igreja cresça. Ai, está tão confortável aqui. Quem é da época da igreja do centro? Oxe, irmãos, hein? Vocês são antigos, hein? Glória a Deus. Estão entregando a idade aí, né? Eu era uma criança, gente, naquela época. Era um bebê, brincadeira, já era uma moça. Era confortável. Era no centro da cidade. Era pertinho do terminal de ônibus. Era fácil de ir, não era? Eu lembro que quando veio para cá, muitos murmuravam e reclamavam. Ai, mas era tão bom no centro. Para que uma igreja tão grande? A gente nem encheu a igreja, irmãos. Porque o reino dos céus foi feito para crescer. Ele não foi feito para ficar pequeno. Ele foi feito para abrigar mais e mais vidas. Nós já estamos para ir para São Luís, o Paraitinga. Irmãos, não sei se tem alguém aí online. Para São Luís, porque tem que quebrar as paredes da igreja lá, que não está cabendo não, irmãos. Vamos quebrar essas paredes. Amém? O reino dos céus foi feito para crescer. O próprio Deus fala aqui, o aumento do corpo. Deus deseja, Ele é a cabeça de tudo. Jesus é o cabeça disso. Jesus é o cabeça. E Ele anseia pelo aumento do corpo. E como é a igreja apostólica? Como que ela funciona? Tá, tudo bem. Funciona com os 5 ofícios, né? Aqui no nosso caso a gente tem os ministérios, onde você atua. O apóstolo falou bastante culto passado, amém? Sobre você se envolver na igreja, você está em algum ministério. Mas no que a gente se baseia? Qual é a nossa base, a nossa inspiração? Por que a gente, além dessa passagem bíblica, a gente realiza as coisas dessa forma? A gente vai ver como é a igreja apostólica, como ela funciona. Vamos começar lá em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 18. Amém? Acharam? A partir do 18, tá? E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. E chamando-os eles, deixando imediatamente o barco, e seu pai seguiram-no. A igreja apostólica é aquela igreja que abre mão por amor a Jesus. Abre mão das suas coisas por amor a Jesus. Você fala, pastora, porque esses homens eram pescadores. Eles deixaram o seu ofício, a sua profissão. Mas será que é isso que Deus está pedindo de nós? Que a gente abandone tudo, né? Para alguns, sim, né? A pastora Indira, né? Deixou tudo e foi para Picos, Piauí. Glória a Deus. É o chamado de uns. Mas não vai ser assim com todos. Mas nós precisamos aprender a abrir mão de coisas para o reino de Deus. Às vezes a gente está tão apegado às nossas coisas, à minha casinha, ao meu móvelzinho, ao meu não sei quezinho, ao meu... Ai, meu Deus, e eu fico tão apegada a tudo, ao meu carro, né? Os homens têm essa coisa com carro, né? O meu carro, o meu isso, o meu aquilo, e às vezes a gente não consegue enxergar a Jesus Cristo por isso. Porque tem tanta coisa cercando a gente, tanta coisa que a gente está preso, agarrado, que a gente deixa de enxergar a Jesus. A gente deixa de trabalhar para Ele, muitas vezes.
Porque a gente está apegado e agarrado a muitas coisas. A igreja apostólica é aquela que abandona mesmo. Que abandona o quê? Que deixa Cristo ser a prioridade na vida dela. E as outras coisas vêm em segundo plano. E as outras coisas Ele faz por nós. E aí um pouquinho para frente, no capítulo 6, 33, diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia seu mal. Deus é Deus provedor, Deus é Deus de bênção, Deus é Deus cuidador. Enquanto nós servimos a Ele, nós trabalhamos para Ele, sabe o que Ele faz? Ele trabalha por nós. Ele abençoa as nossas vidas. Irmãos, nós em setembro, nós iremos para Borba. Amém? Tem uma equipe já formada com 20 pessoas, mais ou menos 20 pessoas, já está formada, não dá mais tempo. Já compramos as passagens, todas compradas. Iremos a nossa família, né, o André e as minhas 2 pequenas, nessa viagem. E nós vamos para Borba, porque Borba fica no meio da floresta amazônica, 6 horas de barco de Manaus. Nós vamos para lá porque nós, como igreja, todos nós aqui, irmãos, seus dízimos, suas ofertas, suas primícias. Você, irmão, você tem um terreno no meio da floresta amazônica. Porque é nosso, é da igreja. E nós compramos esse terreno, milagre, consegui um terreno no preço que nós achamos, 2 terrenos no tempo que os irmãos acharam, foi milagre. E nós vamos para lá construir já um cômodo para receber os futuros missionários e também reformar um galpão que tem lá para ser a igreja por enquanto. Amém? Então, a gente está com esse projeto e vai ser lindo. E é tremendo. Amém? E nós também temos uma outra viagem marcada, que é em outubro para Picos. É o evangelismo, a gente pôs como tema Picos 40 cidades. Nós não vamos conseguir nesse primeiro alcançar as 40, porque eu e o evangelista André, nós estivemos lá em julho e rodamos, irmãos, 2.000 quilômetros de carro. Andamos. Meu joelho está travado até hoje, porque era muito tempo sentado dentro de um carro. E nós rodamos e mapeamos as cidades, nós conseguimos mapear, acho que 23, se não me engano. Tem tudo anotado, nós mapeamos quantidade de pessoas, como faz, quanto tempo leva da pista até lá, porque nós vamos mandar os missionários a essas cidades, falar do amor de Jesus. Então, a gente precisava conhecer, saber como que era, né? Imagina, manda os irmãos lá sem nem saber, e pelo Google não tem informação. Então, você tem que ir pisar na terra, era isso que Deus queria. Nós somos. Mas esse evangelismo precisa de muita gente. Porque são muitas cidades. A gente precisa de muita gente. Nós temos umas 40 pessoas lá de Picos, da igreja hoje, né? Até lá vai ter mais, em nome de Jesus. Lá nós vamos fazer um treinamento apostólico, um treinamento missionário. Você vai aprender sobre missões, você vai aprender sobre o reino de Deus. Nós vamos fazer um ateando fogo lá. A gente e os irmãos de Picos, todos vão ser ministrados juntos, amém? E aí nós vamos sair a campo. Então, nós vamos alugar várias vans, que nós estamos profetizando que serão várias, e as vans vão sair distribuindo o povo, e o povo vai sair pela cidade e pregando o amor de Jesus por todo aquele Nordeste. Glória a Deus. A gente tem crido que vai ser um evangelismo de lançar semente, né? Porque é distante de Picos as cidades, algumas ficam até quase 2 horas de Picos. Então, eu não sei se todas as pessoas vão congregar na nossa igreja, mas não tem problema, meus irmãos. Nós vamos lançar a semente do amor de Jesus Cristo. É isso que importa. O próprio Jesus faz a mudança na vida das pessoas, amém?
E eu tenho feito uma oração a Deus. Eu tenho pedido a Deus que Deus... o André tem orado para que famílias participem desse evangelista. Pai, mãe, filho, filha. Só que é muito difícil, porque cada um paga a sua passagem. Né? Tem um custo médio de R$2.000 por pessoa. Então, se você for pensar numa família de 4 pessoas, fica puxado, né? Eles têm os parcelamentos, tudo, mas eu tenho orado a Deus. Eu tenho orado para Deus te prosperar. Para que você tenha condição de ir. Mas eu tenho orado mais ainda. Eu tenho pedido a Deus que aquele que tem tempo, mas não tem dinheiro, seja abençoado por aquele que tem dinheiro e não tem tempo. E isso vai acontecer, meus irmãos. Então, meu irmão, eu quero lançar essa semente aí no seu coração, em nome de Jesus. Se você tem dinheiro, mas você não pode estar lá por tempo, existem muitas famílias aqui na igreja que gostariam de estar, que têm tempo, pastores, líderes, irmãos, que têm tempo, mas não tem condição, irmão. Se você conhece alguém e você pode ofertar na vida dessa pessoa, oferta. Oferta, meu irmão, porque Deus vai te abençoar. Não porque é uma troca, mas porque você está sendo parte do reino dos céus, amém? Em nome de Jesus, eu creio que vai ter família inteira que vai, porque irmãos aqui nessa igreja vão ser movidos pelo Espírito Santo, movidos pelo Senhor e vão abençoar outras famílias, e nós vamos com as famílias para Picos, amém? Em nome de Jesus, eu creio nisso. Quando alguém fala para a gente assim, o meu problema é dinheiro, a gente já fala, né, André? Então, você não tem problema, meu irmão. Porque o nosso Pai, Ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Nós temos vivido isso na nossa vida, na nossa família. Nós temos vivido isso, irmãos. Nós pagamos as nossas passagens, todos nós. O apóstolo, os pastores, algumas a igreja paga pontualmente. Mas a maioria somos nós que investimos no reino dos céus. A de Borba, que foi o André, o João, o apóstolo e o Belo, cada um pagou a sua passagem. Eu que paguei o barco e o hotel, os irmãos mandavam dinheiro para a minha conta e eu que paguei. Eu sou prova viva. Cada um pagando a sua passagem para falar do amor de Jesus. Isso é sobrenatural, isso não existe. É só no reino de Deus que isso acontece. E Deus vai começar a te abençoar, te abençoar, te abençoar, e você vai abençoar outras vidas, em nome de Jesus, e a sua própria vida também. Borba, a gente vai ter uma outra missão em março, né? Eu creio que em março a gente vai estar voltando para lá. Amém? Você toma posse. Em nome de Jesus, se o teu coração já está ardendo aí, para ir para Picos, andar naquele Nordeste brasileiro, e você não consegue ver saída, já começa a orar. Porque Deus é Deus de saída, amém? Deus de entrada, Deus de chegada, a porta que Ele abre, ninguém fecha, que Ele fecha, ninguém abre. Porque Ele é Deus de poder. Eu creio nesse Deus, eu tenho vivido com esse Deus. A gente tem vivido os milagres. Os milagres, os milagres, os milagres. E glória a Deus. Isso é tremendo, amém? Mas nós precisamos abrir mão. Olha lá em João, um pouco para frente. João 4:33. Aleluia. João 4:33 diz assim: E então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhes porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou
e realizar a sua obra. Amém? Jesus, até a parte de alimentação, ele deixava em segundo plano. Em João 4,35, não dizeis vós que ainda há 4 meses para que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Nós precisamos deixar as nossas coisas para fazer a vontade de Deus. Irmãos, nós somos apegados a tudo que diz respeito a nós, não só a parte financeira. Se a gente chega ali na cantina para comprar uma coxinha, alguém passou na frente, você já vai embora bravo, emburrado do culto. O amor pelo irmão fica de segundo plano, porque a coxinha, né? Não comia coxinha, que eu queria tanto. Tinha 2 coxinhas, o irmão comprou a última. Você vai embora com raiva. Estou mentindo? A gente tem que parar de ser apegado a gente mesmo. Tudo a gente cria problema. Se vai lá na salinha da criança, a irmã falou mais assim com o seu filho, a gente já fica nervoso. Se vai ali atrás, na irmã das bandeiras, a irmã passou com a bandeira muito perto do seu rosto, você já fica bravo. Tudo a gente fica bravo. A gente é apegado a gente. Ai, o que fez para mim? O que falou para mim? O que eu vou fazer? Como vai ser a minha vida? Para com isso, irmão. Se a gente não desapegar do nosso, se a gente não desapegar da gente mesmo e viver Jesus de verdade, a gente não vai viver Jesus, não na plenitude. Porque Jesus, ele morreu por nós na cruz. Ele morreu por aquele que estava lá cuspindo nele, aquele que estava lá zombando. Você não é o rei dos judeus? Desce dessa cruz. Sabe o que Jesus falou? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. A gente está tão distante de ser como Jesus, não é? Tudo para a gente é incômodo. Tudo para a gente é incômodo. Tudo para a gente arruma problema. A gente tem que deixar isso, irmãos. Quando nós saímos andando nessas cidades de picos, teve dia que eu e o André a gente nem comia. Teve dia que a gente foi almoçar às 6 horas da tarde. Porque a comida não é o nosso rei, não é o nosso Senhor é Jesus Cristo. A gente tinha que remir o tempo. Ainda faltou um trajeto que a gente não conseguiu fazer. Então a gente corria. E aí um olhava para o outro, vamos comer? Não vamos, vamos embora. E entrava em uma, entrava em outra, e ia conhecendo os lugares. E o André ainda brincou, né? Falou assim, amor, a gente ia pegar o voo de volta no Era no Ceará, né? A gente ia pegar o voo de volta, acho que era no Ceará, e o André falou, se a gente conseguir mapear tudo, ó a fé dele, né? Se a gente conseguir mapear tudo rápido, né? Antes, a gente vem um dia antes e fica no Ceará e conhece um pouquinho do Ceará, né? Irmãos, quase que a gente perde o voo de volta, porque era tanta cidade, tanto trabalho para Jesus, que não dava tempo de ir no Ceará, não dessa vez, né? Deus vai dar a chance da gente ir no Ceará, em nome de Jesus. Porque não dava tempo nem de comer. Mas a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me chamou, irmãos. Mas a gente não consegue. A gente, se está lá no acampamento, no Shekinah, ou na igreja e atrasa o horário do almoço, a gente já fica bicudo e de mau humor. Porque, se eu ficar sem comer. Tem gente que faz jejum e fica de mau humor, porque é jejum. Aí não adiantou, né, o jejum. O nosso Deus somos nós, muitas vezes. A igreja apostólica não é assim. A igreja apostólica, ela abre mão dela mesma, do seu conforto. Eu brinco com as meninas, eu falo assim, meninas, missionário não lava o cabelo. Leva talco para jogar no cabelo quando você estiver nas missões. Para tirar o mau cheiro. Eu brinco assim com elas, é brincadeira, né? Mas, irmãos, a gente tem que pensar menos na gente e mais no outro. Isso que a igreja apostólica faz. Eu quero que você entenda que você está inserido nessa igreja.
Às vezes você olha e pensa assim, nossa, eu vejo o povo tão empolgado para fazer isso, nem parece, eu me sinto fora da igreja. Eu não me sinto parte da igreja. Pois eu te digo que você é parte. Você só não entendeu a identidade da sua igreja, você só não tomou posse, você só não levantou e pôs a armadura. A hora que você pôr, meu irmão, a chaminha apostólica vai queimar no teu pé. Não dá para se segurar. Você vai fazer a obra do Senhor, você vai falar de Jesus onde você for, do amor dele. Amém? Outra característica importante da igreja apostólica, Atos 2, a gente já está caminhando aqui para o final, Atos 2. Atos 2, o 1 mesmo, primeiro versículo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Amém? No 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se no seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Veja bem, igreja apostólica é cheia do Espírito Santo, é movida, é direcionada pelo Espírito Santo. A igreja apostólica, ela pega, você é parte dessa igreja, estou falando de você e de mim. A gente pega a nossa cruz, a gente segue Jesus, a gente se importa mais com o problema do outro do que com o nosso, e Deus cuida dos nossos. E a igreja apostólica é cheia do Espírito Santo, ela age pelo Espírito. Ela não age por opinião, ela não age por conveniência, ela age pelo Espírito Santo. Irmãos, na última viagem que teve para Picos, vou contar bastante de Picos, porque eu acho importante a igreja saber, para a sua fé ser edificada, amém? Na última viagem que teve em Picos, a turma parou num carrinho, na beira da estrada, num posto de gasolina. Quem já foi para o Nordeste brasileiro, sabe que as rodovias lá é tudo igual, os postos de gasolina é tudo igual, é difícil a gente se perde lá, né? Igual alguns bairros aqui de Ubatuba, você entra, é tudo igual. E lá é assim, lá é difícil para você saber o que é, porque é tudo muito parecido. E parou num carrinho de beira de estrada, e uma mocinha, bem novinha, uma adolescente, atendeu eles e ficou conversando com as irmãs. E na hora o Espírito Santo falou com o pastor André: tem uma obra para fazer na vida dessa menina. E aí, na hora, Deus não orientou ele para orar por essa moça. Porque Deus faz as coisas como Ele quer. Como ele sabe que vai ser o melhor. E o pastor André foi embora. Aí, quando a gente voltou essa vez, caminhando por todas as ruas, né, todas as rodovias, lá em volta de Picos, o André falou para mim: amor, tem uma moça, assim que a gente chegou, ele já falou, tem uma moça assim, assim, assado, e Deus falou que tem uma obra na vida dela. Então, vamos achar esse posto de gasolina. Irmãos, nós andamos. Quem disse que nós achamos posto? Nós achamos, é muito difícil. Quem já foi para lá sabe. A gente sabia qual era a rodovia, mas dali qual dos 10 mil postos que tinha. Aí a gente foi embora, desistiu. No outro dia, quando a gente pegou aquela rodovia novamente, o André falou: amor, é nessa rodovia. E o Espírito Santo tem uma obra na vida daquela menina. Porque, irmãos, quando o Espírito Santo fala, ele fala. E não é só comigo, não é só com o pastor André, é com você. Se você deixar, ele vai falar com você. Eu já me acostumei
Quando o Espírito Santo fala as coisas para esse homem, gente, quando ele fala assim, amor, eu falo, ih, lá vem. Oh, Deus, o que o Senhor falou agora, né? Para onde nós iremos? Né? Nós saímos procurando e, como nosso Deus é Deus, nós achamos o posto de gasolina. Lógico, porque quem estava conosco era o Espírito Santo. A gente tem que ser movido. O André podia ter ignorado a voz do Espírito Santo. Poderia não ter procurado essa mocinha. Poderia ter agido já cansado. A gente podia ter voltado para almoçar, né? Que almoço? Para que almoço? Eu sei, irmãos, que quando nós chegamos, que encostou o carro, na hora que eu bati o olho na menina, eu sabia que era ela. Sem ele nem me falar. Ele demorou um tempo para reconhecer, imagina, fazia alguns meses que tinha visto, e ele, sem ele me falar, eu já sabia, e um olhou para o outro, aí depois ele veio e falou, não, é essa moça mesmo, é ela mesma. Qual a chance daquela menina estar lá no mesmo lugar, naquele horário que a gente passou, porque eles fazem turno lá, né, de trabalho. No mesmo horário que a gente passou, só Deus faz um trem desse. Aí nós paramos, e eu comecei a conversar com ela, irmãos. Aí comecei a falar, aí já o Espírito Santo já começou a bombear o amor, a compaixão, a graça no meu coração. Menina de 16 anos, irmãos, eu não sei o que essa menina passou na vida dela, o que está passando, o que... Eu não perguntei, eu só falei de Jesus para ela. Só falei de Jesus, e aí falei para ela se ela queria fazer uma oração entregando a vida dela para Jesus. Aí ela entregou a vida dela para Jesus, falei para ela procurar, né, uma igreja, ler a Bíblia, porque era distante de Picos, por isso que eu ainda falei da nossa igreja, mas ficava muito longe. Mas, irmãos, essa moça, a hora que eu comecei a orar por ela, essa moça segurou minha mão, menina, né, 16 anos, mas ela apertou tão forte minha mão, tão forte minha mão, parecia que ela estava pedindo socorro, me ajuda. Eu não sei o que ela estava passando, não sei os conflitos dela, mas ela estava pedindo socorro. Eu saí de lá acabada, destruída, eu sou mãe. Saí de lá, eu orei por ela, ela entregou a vida para Jesus. Eu entrei no carro e fui embora chorando. Aí o André começou a chorar também, nós dois fomos embora, e a gente olhou um para a cara do outro e falou, meu Deus, dá vontade de pegar, pôr no carro e levar embora. Falar, peraí que eu vou te apresentar uma vida melhor, vou te apresentar uma história melhor, Jesus pode mudar a sua vida, né? Dá vontade de a gente trazer embora, é assim que a gente fica. Mas aí o Espírito Santo lembrou, o mais precioso que eu tenho, eu entreguei para aquela menina, que é Jesus. O melhor que ela poderia receber, aquele que pode mudar a vida dela, nós deixamos ali o Espírito Santo. Mas a gente precisa ouvir o Espírito Santo, porque a criação geme, a manifestação dos filhos de Deus. Igreja Apostólica ouve o Espírito Santo. Irmãos, precisa dar ouvido ao Espírito Santo, não espere ninguém te falar. Você precisa ter intimidade com o Espírito Santo. A primeira vez que o pastor André foi numa viagem missionária, nós éramos líderes dos jovens, não éramos nem pastores. O apóstolo estava com uma viagem marcada para a África, com um pastor de Campos do Jordão, aliançado, uma amizade profunda que tem com o apóstolo, com a nossa igreja. Nós amamos muito a vida deles, né? O pastor Luiz Ferraz, arquiteto urbanista formado, estava com a viagem marcada para ir para a África, porque ele fez o projeto da Igreja da África. Estava marcado, irmãos. E o pastor André, na época, era novinho, né? E o pastor Luiz Ferraz teve um problema e teve que cancelar. E o apóstolo ia sozinho nessa viagem. Aí sabe o que o pastor André fez? Um líder, menino. Falou, apóstolo, eis-me aqui. O que você é, André? Pedreiro. Pós-graduado em construção civil.
Imagina, ele poderia se sentir constrangido, porque o pastor Luiz Ferraz só era o arquiteto urbanista de Campos do Jordão, só isso. Coisa simples. E o André era pedreiro, aprendeu com o pai, que ensinou para o filho, né? Tivesse filho ensinar. Mas ele não olhou nada disso, ele falou assim, Deus, eis-me aqui, se eu posso ajudar, se eu sei sentar um tijolo, eu vou. Se eu sei ver um desenho de arquitetura, medir com uma trena, eu vou. Aí o apóstolo, que é o homem mais de fé ainda, né? Olhou para aquele menino e falou assim, então, André, se for de Deus, só tem uma confirmação que eu preciso. Você tem que ter passaporte, que não dava tempo de tirar passaporte. Irmãos, adivinha só? Ele tinha o passaporte. Porque ele tirou o passaporte quando não tinha um centavo para fazer uma viagem. Tirou o passaporte quando não tinha nenhuma expectativa de fazer uma viagem. Quando ele tinha 19 anos, ele ficava ouvindo música da África, louvor, adoração da África em casa, e ele falava para mim, eu sinto que um dia eu vou para a África. Espírito Santo de Deus. E o mais, irmãos, não é barato viajar para a África. Ele se ofereceu, ele nem tinha o dinheiro para ir. Mas Deus é Jeová Jiré, é o Deus provedor. Amém. Glória a Deus. Você tem que ouvir o Espírito Santo. Não espere alguém falar, ei, vamos para Picos. Já começa a ouvir o Espírito Santo. Deus pode prover. A igreja apostólica é a igreja de aumento, de crescimento. Vidas vão ser alcançadas. Nós não queremos crescer para ser melhor. Nós queremos crescer para ver mais histórias transformadas. Mais vidas restauradas. Jesus Cristo crescendo dentro dos corações. Amém? E por último, Marcos 1:40. Marcos 1:40 e 41. Aleluia. 1:40 diz assim, aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia, se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe, quero ser limpo. A igreja apostólica, ela é movida por pessoas que deixam as suas coisas para trás, que são cheias do Espírito Santo e cheias de compaixão. A engrenagem da igreja apostólica é compaixão. Você tem que querer crescer, tem que querer ver vidas transformadas por compaixão, por amor. Irmãos, eu não sei se o pessoal do computador consegue colocar, se dá, né? A imagem de um leproso aqui, para os irmãos terem uma noção. Irmãos, vocês não têm noção o que era o leproso naquela época. Não tinha a medicina que nós temos hoje. Será que dá? Os irmãos ficam doidinhos, né, irmãos? A gente deixa os irmãos doidinhos. Glória a Deus. Irmãos, o negócio era feio. Hoje em dia, se alguém fala assim para você, a pessoa está com Covid. Você não chega perto da pessoa, porque a pessoa tem Covid, você pode pegar, né? Ó, era assim, não tinha remédio. Era uma pessoa assim que chegou para Jesus. As pessoas corriam, as crianças corriam das pessoas leprosas na rua. Primeiro, porque é contagioso, pode pegar. E segundo, porque era feio o aspecto, apodrecia a pele. Pode tirar, irmãos, tá bom, sai embaixo. Forte, né? Tem um filme, chama Ressurreição, que conta a história de Jesus através da visão de um soldado romano. E tem uma hora que ele pergunta,
para os discípulos: por que você segue Jesus? Sabe o que o discípulo fala? Por isso. E nessa hora Jesus está curando um leproso. A pessoa vai sair correndo, ele vai, pega, ele abraça o leproso, ora e cura. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus de compaixão. É o Deus que não olha o tamanho da ferida, o tamanho da sujeira. Ele ama, ele abraça, ele traz para perto, ele diz: venha como está. Jesus confrontou todos os religiosos da época, mas os pecadores ele demonstrou misericórdia. E às vezes a gente valoriza mais aquele que é religioso, que aparenta ser ótimo, do que quem Jesus valoriza mesmo. Misericórdia, amor, é isso que Jesus espera da igreja apostólica. A gente tem que ter a coragem de chegar naquele que está ferido e levar o amor de Deus. Compaixão. É isso que tem que mover o nosso coração. Eu disse para o André, nós viajamos para Picos, você viaja quase 24 horas, é cansativa a viagem. A gente viajou, a gente estava andando 2.000 quilômetros. Só para essa vida aceitar Jesus, para mim já valeu a pena. Eu fazia 2 vezes a viagem. Irmãos, fazia. Porque essa menina precisava de Jesus. Porque muitas vidas precisam de Jesus, do amor de Jesus, da restauração. E eu já fui essa menina. Eu já precisei, eu já estava perdida, sozinha. E Cristo me resgatou quando o amor de Deus me alcançou. A compaixão tem que mover o seu coração. Você tem que ter compaixão para trabalhar na cantina. Você tem que ter compaixão para limpar a igreja. Irmãos, o ministério, eu glorifico a Deus pela vida da Cida Rolim. Eu glorifico a Deus. O ministério os 300, é isso mesmo, 300, são 300. Uma vez Gideão ganhou uma guerra com 300. Eu glorifico a vida, eles vêm limpar essa igreja toda semana. Não está sendo visto por homens, mas a patente espiritual é grande. Porque Deus opera na compaixão. Eu tenho certeza que a irmã Cida, quando está limpando essas cadeiras, limpando essa igreja, ela não está olhando para o chão, para o templo, ela está olhando para as vidas que vão se achegar a Cristo aqui dentro, para as famílias que vão ser transformadas. A compaixão tem que mover o nosso coração quando você é movida. Cida está ali, né? Glória a Deus, Cida. Quando você é movido pelo Espírito Santo, quando você é movido por compaixão, nada para a igreja apostólica. Fechou para ti, a gente abre de novo. A gente foi, alguma coisa não deu certo, não tem problema. A gente refaz. Mas a gente não desiste. Porque nós somos igreja apostólica, igreja dos primeiros tempos. A igreja em que Pedro pregava para 3.000 homens. Vai se cumprir, irmãos. Tudo que Deus falou vai se cumprir. Creia. E você pode fazer parte disso. Ou você pode olhar e falar: ai, mas eu não estou envolvido. Você está no seu DNA, você está aqui. Toma posse, se levanta e fala: como eu posso servir Jesus? Começa com a escola de ministérios, faz parte da igreja apostólica. Amém? Para encerrar, pedir para o louvor vir, por favor. João 15, 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Jesus deu a vida pelos seus amigos. Você está disposto a dar a vida por amor de Cristo? Você está disposto?
a se entregar, abrir mão das suas coisas, abrir mão das suas vontades, muitas vezes do seu conforto, para levar o amor de Deus, para ver uma vida transformada, para dar um abraço naquele que nunca foi abraçado às vezes, nunca recebeu amor. Irmãos, parece que não, irmãos, mas quando a gente sai a campo, às vezes a gente dá abraço em pessoas que você percebe que nunca foram abraçadas na vida. O mundo carece do amor de Jesus. E você tem esse precioso tesouro para entregar. Você é igreja apostólica. Aleluia, não é só um nome, é uma unção, é uma direção, é uma porção. Deus quer pôr ousadia na sua vida, Deus quer te dar coragem. Deus quer te dar compaixão. Ele quer ensinar você a olhar como Ele olha.